Olá, eu sou o Luiz Pimenta, criador do canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar 4 itens que você pode considerar na hora de pesquisar o local que você pretende morar cá em Portugal. É claro que essa escolha é muito particular, depende de muitos fatores, e nesses 4 pontos de vista eu vou tentar clarear um pouco mais se você ainda está na busca, ainda está decidindo qual cidade, pesquisando aonde você pretende morar cá em Portugal. Um ponto interessante, antes de iniciarmos aqui nos 4 pontos, gosto de destacar um ponto interessante que pesquise muito antes de decidir a cidade que irá morar. Por quê? Porque você vai fazer um grande investimento, toda uma energia para escolher a cidade e no fim, se essa cidade não te atender, você perdeu tempo e dinheiro. Claro que o aprendizado fica, mas às vezes você não vai se adaptar a Portugal justamente pela cidade escolhida, que pode ser que se tivesse sido outra cidade, talvez pode ser menos difícil o seu impacto inicial. Então, por isso que é interessante você observar esses 4 pontos que eu vou falar na sequência e no final ter a sua própria conclusão. E eu espero que acrescente nessa tomada de decisão sua. Então, vamos lá. O ponto número 1. Pesquise muito sobre transporte na cidade. Por que isso? Caso você não queira investir em um carro assim que você chega em Portugal, porque sabemos que carro é gasto, a não ser que você obrigatoriamente precise ter o carro, ok, sem problema nenhum. Caso não, pesquise o transporte nessa cidade. Por quê? Porque às vezes o transporte você consegue ser bem atendido. Às vezes você vai morar, como exemplo que a gente sempre diz aqui, Porto ou Lisboa. Lá o transporte público funciona, quando não está em greve, funciona praticamente todos os dias, nos horários determinados e atende perfeitamente. O tempo que moramos em Lisboa e Porto nos atendeu. Existe um passe mensal, se eu não me engano, está na faixa dos 40 euros, e você consegue andar para todo lado apenas com esse valor. E é uma baita economia, porque quem tem carro sabe. Além do valor da entrada inicial que você precisou investir no carro, depois tem manutenção, seguro, o combustível, que dependendo do combustível sobe e desce toda semana. Então é um ponto de se considerar. O transporte, se nessa cidade o transporte é eficiente ou não, veja se ele é horários limitados. Às vezes é uma cidade pequena e não vai ter transporte público aos finais de semana. Então quem pretende trabalhar em horários rotativos, como por exemplo fábrica, cuidador de idosos, alguma indústria, e vai precisar desse transporte público, se não tiver no final de semana, já fica complicado. Aí, obrigatoriamente, você vai precisar ter um carro ou uma moto. A questão de transporte, verifique isso, pesquise. O Google tem praticamente todas essas informações. É só você digitar o nome da cidade, transporte público, horário. Ele vai listar ali se tiver algum problema. Geralmente vai aparecer as notícias no Google dizendo problema, greve, falta de ônibus, falta de transporte, que aqui é o autocarro. Enfim, veja se tem comboio, autocarro, metro, e fica essa a nossa dica número 1. Dica número 2, que está associada com o primeiro e não menos importante, é a questão de emprego. Antes de tudo, você já decidiu no que vai trabalhar chegando em Portugal? Essa questão é muito importante, porque as pessoas elas não param para pesquisar se na cidade que ela escolheu vai existir o tipo de emprego que ela está disposta a executar. Sabemos que o imigrante ele vem com a cabeça de ai, eu chego lá, eu encaro qualquer coisa, mas não é bem assim. Já vimos casos das pessoas entrarem na fábrica, na indústria, ficar 1 ou 2 dias e não aguentar. Porque é um tipo de trabalho, às vezes, diferente da rotina que ela tinha no Brasil. E, às vezes, toda aquela carga emocional, adrenalina, o ponto da imigração, às vezes ela se abala e não consegue mais trabalhar. Por isso que é importante você pesquisar antes de vir para Portugal, se a cidade escolhida ou qual cidade você ainda está decidindo, veja se tem e quais tipos de emprego essa cidade oferece. Por exemplo, Marinha Grande, que é a cidade onde eu moro, tem muitas indústrias. Então a gente vê aqui que é um polo industrial muito grande de Portugal, inclusive. E se você está decidido e já está acostumado, se for o caso, a trabalhar nessa área, aqui possivelmente terá muita oferta de trabalho para você. Mas o que mais você tem que levar em consideração? Se você vem com família, por exemplo, o cônjuge. O cônjuge, se ele for trabalhar, tem que ver se tem opções para ele também. Às vezes a pessoa vem num polo onde só tem indústria e o cônjuge não vai querer trabalhar com isso. Ou seja, vai ter um pouco mais de dificuldade no início de encontrar emprego nessa área para o companheiro que vem junto. Às vezes vem filho maior de idade
Então, tome cuidado e pesquise antes de vir para Portugal se a cidade tem e quais empregos essa cidade oferece. Como a gente sempre costuma dizer, Porto e Lisboa tem praticamente de todas as áreas, só que é mais forte turismo, a gente sabe. Tem também comércio, que é bem aquecido, indústria tem um pouco menos, então por isso que tem que tomar atenção a essa questão do emprego. Fazer bem essa busca antes de chegar em Portugal e, se possível, já mapear todos os pontos para quando chegar aqui, levar o currículo, tudo certinho, já saber praticamente aonde irá deixar os currículos para tentar aí uma oportunidade. Vamos então agora para o ponto número 3. O ponto número 3 é a questão da saúde. Isso é muito importante, por quê? Tem pessoas que já têm uma pré-doença, já tem ali alguma coisa que já vem acompanhando, já vem tratando no Brasil, e às vezes não se atenta e escolhe uma cidade em Portugal que não tem hospital, porque acontece muito disso. Às vezes não tem um hospital ali grande, com bastante atendimento, e só tem aquele, digamos que é o PS, que é um pronto atendimento, uma coisa menor. E às vezes essa pessoa vai ter dificuldade nesse sentido, vai ter que ficar indo em outra cidade, se locomovendo, e isso tudo envolve custo. Então, se você tem algum tipo aí já de doença, alguma coisa que vai precisar dar continuidade no tratamento, pesquise antes uma cidade que oferece aí pelo menos essa questão. Ou, se você decidir já com um plano de saúde, faça uma pesquisa ainda no Brasil, veja quais planos de saúde existem na cidade que você pretende morar e como você vai ser bem atendido. Se vai ter o especialista na sua área, e principalmente quem vem com criança, tem que ver ali se na região vai ter esse tipo de atendimento. Quem tem criança pequena, às vezes fica doente com facilidade. Tome essa atenção antes, pesquise isso, para chegar aqui e depois não ficar aquele corre-corre, porque a gente sabe, perdeu um dia de trabalho, você deixa de receber. Às vezes você vai precisar do carro para levar essa criança, o familiar, ou o que quer que seja, para outra cidade. Aí você vai ter que faltar do trabalho para fazer toda essa logística. Então, por isso que é muito importante pesquisar essa questão de saúde e de hospitais na cidade que você pretende morar. E o ponto número 4, mas se você ficou até aqui, fique que eu vou dar mais um bônus, o ponto número 5. Então, falando do ponto número 4, é o que? A questão de escolas. É claro, isso serve para quem tem filhos. Quem está planejando aí vir com filhos, faça a pesquisa e veja se na cidade que você está pretendendo morar vai estar bem atendido em questão de escolas. Por quê? Porque tem cidades que têm mais e tem cidades que têm menos escola. Isso facilita ou dificulta a questão de quando você chegar, se vai ter ou não vagas abertas ali, se vai estar no período escolar quando você chegar. Então tome muito cuidado e faça uma pesquisa muito boa nesse sentido. A gente sabe que acontece as coisas cá em Portugal, então antes de decidir a cidade, faça essa pesquisa. Veja que tipos de escola que tem, se tem universidades próximas. Às vezes o filho, a criança aí já está no final dos estudos e depois vai pretender fazer uma faculdade, coisa desse tipo. Faça essa pesquisa antes. Antes, e ainda estando no Brasil, veja quantas escolas tem, se tem, quais anos são, se tem creche, se tem essa questão de quem tem criança ainda pequena e vai ter que deixar na creche, esse tipo de coisa, para os pais trabalhar. Dê uma estudada nisso, veja se na cidade vai estar bem atendido nessa questão, estude os custos, porque a gente sabe que para deixar uma criança aí, às vezes tem atendimento particular, às vezes tem atendimento público. E se for no particular, vai precisar gastar. Então já dê uma olhada antes de chegar em Portugal, para fazer um planejamento aí já mais próximo da realidade que vai encontrar cá em Portugal. E para você que ficou até agora, eu vou dar o ponto número 5, é um ponto bônus. Eu e a minha esposa aprendemos aqui em todo esse tempo que a gente ficou em Portugal, que é um ponto muito interessante de se observar. Quando você estiver pesquisando a cidade, um ponto interessante de se notar é: veja se nessa cidade ele tem um McDonald's instalado ou um Burger King, que é o concorrente. Mas geralmente aonde tem um McDonald's tem um Burger King. A gente praticamente não vê o oposto. Por quê? Porque o McDonald's, antes dele abrir uma franquia, uma loja, ele faz uma baita pesquisa se é viável esse projeto na cidade. Tendo um Burger King ou um McDonald's na cidade, indica que é uma cidade ou em crescimento ou já é uma cidade aquecida, que tem bastante comércio, tem bastante rotatividade, tem bastante empregos. Então é isso que é interessante se observar, porque se você chegar lá pensando em questão de trabalho, isso é um bom sinal, porque eles abrem aonde tem muita rotatividade de dinheiro,
onde tem muita gente ganhando dinheiro, gastando dinheiro, jovens e adolescentes. Então esse é um ponto muito interessante como bônus que eu quis trazer aqui para você. Observe se a cidade que você vai morar vai ter esse tipo de comércio, McDonald's ou Burger King, e também é um sinal de que a cidade não é tão pequena, porque eles não vão abrir um comércio desse numa cidade pequena, e que também a cidade pode estar em crescimento. Então isso é muito interessante de se observar. Quando for pesquisar a cidade aí antes de decidir, faça essa busca, faça essa investigação. Também, se não tiver, não é sinal para desanimar ou descartar a cidade, mas é um ponto interessante de se observar, porque sabemos que onde tem esse McDonald's ou Burger King, praticamente é uma cidade mais movimentada. Então é interessante esse ponto aí de se observar, certo? Obrigado por ter ficado até o final. Deixe aqui nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo, sugira novos conteúdos e nos vemos no próximo vídeo.